Olá, eu me chamo Gabriela Kalkman, sou estudante de medicina da Universidade Federal do Paraná e eu vim contar pra você como é que eu fiz pra passar no pré-vestibular da Federal. E detalhe, né? Foi um concursinho gratuito, um pré-vestibular gratuito, que normalmente isso não acontece muito, né? É quase um evento raridade. O que acontece, gente? Como é que foi essa trajetória? No ensino médio eu trabalhava, tipo, o dia inteiro, aí eu precisava fazer um pré-vestibular e eu decidi que eu queria fazer muito medicina. Então, logicamente, eu descobri, a partir de fazendo vestibulares. Gente, pense na loucura. Eu fui fazer vestibulares sem ter conhecimento nenhum, só com o ensino médio de uma escola pública. Então, imagine meu baque de chegar e fazer uma prova da Federal, uma prova de qualquer outra faculdade aqui do Paraná, que eu fiz para a Unioeste, fiz para várias faculdades que eram públicas. Imagine meu baque fazendo essas provas e descobrindo que o meu conhecimento do ensino médio não era um conhecimento assim muito profundo, era um conhecimento raso. Então eu percebi que eu precisava fazer um pré-vestibular ali, naquela situação. E eu percebi que enquanto eu fazia as provas, tinha muita gente com uniformes ali daqueles pré-vestibulares, como o pessoal de Curitiba vai saber, né? Eu não vou falar aqui o nome, não vou citar. Então eu percebi que eu precisava fazer um pré-vestibular. Na época, eu lembro que quando eu tava fazendo meu ensino médio, o terceiro ano, eu recebi o convite de fazer um pré-vestibular gratuito, que era o ONG em ação, ainda ele existe, só que agora ele tá online, pelo que eu tô vendo. Aí o que acontece? Eu decidi fazer ele porque ele era gratuito. Ele acontecia sábados e domingos, às 8 horas da manhã, às 8 horas da noite, porque normalmente quem fazia esse pré-vestibular era quem trabalhava e não tinha condição de pagar um pré-vestibular porque estava trabalhando ou porque precisava ajudar a família. Então ele existia por conta disso. Pra ingressar nele, você precisava fazer duas provas. Não, fazer uma prova. Era uma prova, tipo, vestibular, mas era super, assim, raso o conhecimento. Era o conhecimento de uma escola pública que você tinha que ter. Aí você tinha que fazer essa prova. Você passando na prova, você tinha que fazer uma entrevista falando por que você queria fazer. Você tinha que levar dados de todo mundo da família. Eles investigavam tua vida, enfim. Mas foi super fácil. Eu fiz 2 anos esse curso, né? Pra mim deu certo. Aí eu fiquei o primeiro ano fazendo esse pré-vestibular. O que acontece? Você não pagava nada. Aí o que você tinha que arcar de custo? Com a tua alimentação, com o seu transporte até o lugar, né? Que seria o mínimo. E você teria que arcar também com o material de estudo, porque como eles eram uma ONG, né? Um trabalho voluntário, eles não teriam condições de pagar a apostila para todo mundo. E era, se eu não me engano, 100 alunos cada semestre que entrava. Então, era 2 semestres, eles faziam o intensivo que começava durante o ano e o semi-intensivo que começava, tipo assim, acho que 4 meses antes de começar o vestibular da Federal, porque eles focavam muito pra Federal. O Enem eles focavam, mas não era tanto, era mais pra Federal mesmo, Universidade Federal do Paraná. Aí, beleza. Aí você tinha que pagar ali essa apostila. Eu lembro que eram 4 apostilas. A primeira apostila acho que eu paguei R$ 70. E as outras também foi mais ou menos nesse preço. Aí eu estudei ali pra Federal. Eu estudava só pra Federal, não estudava pro Enem, porque eu sabia que o Enem eu não ia me dar boa ali com o Enem. Então eu fazia só pra deixar, tipo, meu pai feliz, entendeu? Porque pra ele achar que eu tava tentando mais outras coisas. Aí o que acontece? Eu estudei só por essa apostila. A única coisa diferente, eu comprei um curso de biologia, que era do Jubilu na época. E eu estudei muito porque na Federal você tem 2 fases. A primeira fase você faz questões de múltipla escolha, que eram 80 questões. Aí você passa na primeira fase, você vai pra segunda. Na segunda fase você tem que fazer provas discursivas que tem a ver com a área do seu curso. Como no meu caso era medicina, as provas discursivas eram de química, biologia e tinha que fazer redação que era pra todo mundo. Então você tinha que saber muito bem aquela matéria, química e biologia, ao ponto de você poder responder questões discursivas onde você ia escrever o que você achava que era a resposta. Você tinha que saber muito bem. E eu acabei estudando para biologia. Aí acabei reprovando, daí eu fiz esse ano de vestibular, né, de pré-vestibular. Acabei reprovando na segunda fase, reprovei e fiquei em 12º lugar, se não me engano, na lista de espera. Pra mim foi um baque, assim, eu pensei comigo, falei, cara, eu vou ter que fazer de volta esse vestibular, porque na próxima eu passo. Aí beleza, isso daí foi em 2016. Em 2017 fiz de volta para vestibular gratuito, só que dessa vez o que eu fiz? Eu pensei, eu vou precisar investir em mim, porque o conhecimento da apostila eu já tenho, dessa apostila do cursinho. E eles não eram focados para medicina, eles eram focados para qualquer pré-vestibular. Então, assim, o que acontece? Eu tive que entender, tive que reprovar para entender que aquele cursinho não era para medicina. Ele ajudava, porque teve muita gente que passou em medicina. Tem um colega meu ali da Universidade Federal do Paraná que também fez o pré-vestibular gratuito comigo, só que ele fez um ano antes e ele passou. Muita gente fez federal e passou, só que o problema é que comigo não deu certo. Então o que aconteceu? Eu fui lá, fui atrás de apostilas de outros cursinhos que eram mais conhecidos por passarem, aprovarem pessoas na federal para medicina. Aí eu acabei recebendo doação de várias apostilas desse cursinho.
eram apostilas completas o ano inteiro, assim. Então eu lembro que eu passei, acho que uma semana inteira apagando as escritas que a pessoa tinha deixado, assim, apagando com a borracha. Eu lembro que eu comprei aquelas borrachas grandonas, assim, sabe? Aqui a gente chama de Itu, essa borracha. Eu gastei ela quase inteira apagando. Aí eu comecei a usar essa apostila ao invés de usar a apostila do meu cursinho pré-vestibular. Aí tá, e eu fazendo esse pré-vestibular que eu já fazia, que era uma inhação. Aí beleza, comecei a estudar ali pra primeira fase. Aí eu percebi comigo, eu falei, meu Deus, eu já sei o conhecimento da primeira fase, eu preciso focar na segunda, porque foi aonde que eu reprovei. Então por isso que é muito importante quando você tá fazendo pré-vestibular, você identificar os teus erros. O meu erro foi a segunda fase, não foi a primeira. A primeira fase eu passei com nota de sobra, assim, então eu precisava focar na segunda. Aí beleza, eu lembro que quando eu fiz o cursinho do Jubilu, eu lembro que eu tinha baixado vários PDFs daquele cursinho do Jubilu, que é só de biologia. Então, eu tinha todos os PDFs e eu pensei assim, meu Deus, eu tenho que focar em imprimir agora esses PDFs pra poder usar, porque eu sou uma pessoa muito, uma memória sinestésica, eu tenho que escrever pra poder gravar o que eu preciso gravar. Então aqui, eu lembro que eu imprimi, eu lembro que eu gastava muito dinheiro com impressão, imprimi todas essas apostilas do Jubilu e comecei a responder biologia. Aí eu pensei assim, meu Deus, eu preciso aprender química. Aí tá, aí eu lembro que eu vivia naqueles grupos de pré-vestibular que existiam no Facebook, eu não sei se existem ainda, mas existiam muito, principalmente pra medicina, eles se juntavam e se uniam pra poder se ajudar. E nisso tinha muita gente que vendia apostilas usadas, né, porque daí passava o ano eles acho que eram obrigados a comprar novas apostilas, não podiam usar as mesmas. Aí eu lembro que tinha pra segunda fase de biologia e química, de um cursinho também muito conhecido aqui em Curitiba. Eu lembro que eu comprei essas apostilas usadas, comprei uma apostila usada também focada em redação, porque eu precisava aprender redação, e lá era focada para a redação da Federal. Então você, tipo, estudava para isso, sabe? Então eu lembro que eu foquei ali na segunda fase. Aí outra coisa também que eu comprei foi livros de literatura para a Federal, porque a Federal tinha, se eu não me engano, uma curadoria de 10 livros que você precisava ler eles, porque era tipo assim, sorteado, ninguém sabia se caía os 10 e ninguém sabia quais livros que ia cair ali em questões, e isso era o que te ajudava na primeira fase também. Então eu lembro que eu comprei os livros, eu li esses livros, eu lembro que um deles era Fogo Morto, só não lembro quem que era o autor, então assim, mas ele é José Lins do Rego, se eu não me engano, alguma coisa assim, eu posso estar falando errado, me desculpem, mas esse era um dos livros que eu tinha. Agora eu não vou lembrar todos os livros, mas eu lembro que eu comprei os livros também. Então eu foquei muito pra segunda fase também, tá? Então esses são pontos importantes. Você identificar qual prova que você é bom, que nem a minha prova que eu era excelente, era a Federal do Paraná, era a prova vestibular deles mesmo. Eu não era bom com o Enem, então eu não estudava pro Enem, eu estudava pra Federal. Eu passava o ano inteiro estudando pra Federal. Eu fazia outras provas pré-vestibulares, eu fazia da UniOeste, fazia da UEPG, eu fazia o Enem, fazia qualquer outra, tipo, pra treinar também. Então eu focava nisso. Matérias que eu tinha dificuldade. Quando eu entrei no pré-vestibular, eu não sabia química direito. Só sabia aquelas questões de química orgânica, enfim. Então eu foquei em aprender a química inteira e aprender as fórmulas, aprender como é que aplicava, aprendia tudo mesmo. Tanto é que, tipo assim, eu mostrava tanto que eu queria aprender que eu lembro que uma professora minha, que até hoje a gente conversa às vezes no pré-vestibular, ela me deu várias revistas. Ai, gente, eu não vou lembrar o nome da revista, eu não tenho aqui porque eu doei essas revistas. Mas era uma revista que era focada pro Enem e ela me deu toda a coleção daquelas revistas. E tinha questões, eles ensinavam como é que fazia várias questões do Enem, e eu lembro que eu ganhei, assim, por conta do desempenho, né, que eu mostrava que eu queria aprender. Então foi muito bom também essa época. E também eu lembro que eu não sabia muito matemática e física. E, gente, isso daí era o que eu mais estudava, era matemática e física. Porque eu amo história, então eu aprendia super rápido, biologia também, enfim, os professores eram ótimos. Mas a questão de matemática e física e química, você tem que aprender sozinho, porque é você na hora da prova, você tem que aprender a usar as fórmulas. E não adianta nada você decorar as fórmulas se você não sabe usar. Então eu fazia muito exercício mesmo, muito exercício mesmo. Eu lembro até hoje, eu não usei a apostila do Inhação para estudar no segundo ano de pré-vestibular, mas eu lembro que eu utilizava ela a parte das questões, eu fazia todas as questões. Outra coisa que eu fazia também, eu não lembro qual que é o nome do cursinho, mas tinha um cursinho que eles disponibilizavam um PDF, que cada PDF era tipo de cada matéria, tipo, biologia, química, enfim, que eram várias questões, e eu lembro que tinha em torno de 500, gente, sem brincadeira, cada PDF tinha umas 500 questões de cada matéria. Eu lembro que quando faltava 3 meses pro vestibular da Federal, eu lembro que eu marcava certinho no calendário 3 meses antes de começar a primeira fase da Federal. Eu parava de estudar a segunda fase e eu fazia só essas questões. Eu marcava, fazia todas as questões numa tabela, colocava todas as respostas que eu achava de múltipla escolha, questões de discursivas eu escrevia à mão, porque quando você faz uma prova discursiva e de redação, você tem que marcar até o tempo. Então eu fazia muita mão e cronometrava
cronometrava o tempo ali no celular pra eu saber quanto tempo que eu tava gastando pra responder aquelas questões. Então eu focava muito também na revisão, e a revisão pra mim não era lendo resumo, era fazendo mesmo questão. No máximo que eu não sabia a resposta, algo do tipo, eu estudava e colocava no tal chamado Memorex, que era tipo uma apostila dessa grossura, assim, ó, que tinha o resumo de todas as matérias. E normalmente o pessoal levava na hora de fazer o vestibular. Eu não levava porque isso me deixava mais nervosa, porque se eu olhasse aquele livro e visse que tinha alguma matéria que eu não sabia, não ia dar tempo de estudar. Mas eu colocava todos os resumos ali. Então, sei lá, eu tava indo trabalhar, porque eu trabalhava durante a semana, né? Eu tava indo trabalhar, eu tava dentro do micro-ônibus da empresa, eu tava lendo aqueles resumos. Então, assim, gente, eu sempre estudei, eu lembro que eu trabalhava, então assim, o acordo entre eu e a empresa era, e eu trabalhava com questões jurídicas. Ah, se você conseguir fazer até meio-dia o trabalho que você tem que fazer, o resto você pode usar pra estudar e fazer teu vestibular. Porque eu lembro que eles sabiam que eu queria medicina, eles sabiam toda a minha história, então eles deixavam. Então esse era um acordo que eu tinha na empresa. Eu tive muita sorte por conta disso, porque eu tinha tempo pra estudar, então eu estudava, sei lá, do meio-dia até as 6 horas da tarde na empresa. Aí eu voltava pra casa, estudava mais tempo em casa. Em casa eu chegava, desligava o celular e ficava só estudando até outro dia e trabalhar de volta. Então era esse ciclo infinito ali, era um loop infinito que eu fazia até passar na medicina. A Gabriela de hoje agradece muito aquela Gabriela que ficou fazendo isso. Então assim, gente, todo o teu esforço que você fizer, sério, o resultado final é indescritível. O meu resultado final foi passar no pré-vestibular de medicina da Universidade Federal do Paraná, que é, se eu não me engano, é a federal mais antiga aqui do Brasil, né? Acho que é a universidade até mais antiga do Brasil. E sério, gente, foi meu sonho, assim. Pra mim foi. Eu nunca fui pra Disney, né? Mas pra mim acho que seria tipo eu ir pra Disney, assim, ou ir pra um lugar que eu queria muito. E sério, é indescritível. Na minha época tinha o banho de lama, eu passei em 2018, tinha um banho de lama que é, tipo, conhecidíssimo, assim, por muitas pessoas. Que literalmente você descobre que você passou numa lista impressa de papel, tipo, é um monte de barraquinha, assim, tipo, de feira. Aí eles deixam lá, né, o papel lá, você vê teu nome, aí você descobre teu nome, você sai correndo, vai pra uma piscina de lama, isso daí todos os cursos juntos. É uma piscina de lama, aí você se joga na piscina de lama, fica todo. O meu cabelo, assim, ficou, enfim, grosso de lama. Aí eu lembro até hoje, eu tomando banho no chuveiro, assim, daí era aquele chuveiro de praia, assim, sabe? Que daí vem água fria em cima de você e tava chovendo, gente. E a gente tomando. Enfim, né? Foi uma situação indescritível, indescritível. Eu recomendo muito. Sério, se você tiver que passar por um esforço assim, gente, eu trabalhava, eu fazia um pré-vestibular que o pessoal normalmente não considerava que eu ia passar em medicina, eu escutei muita coisa. Mas assim, eu sempre escutei minha voz, a minha voz interior que falava assim, você vai passar, só que você precisa trabalhar e trabalhar com afinco e você tem que acreditar em você. Então assim, ai, tô quase chorando. Mas assim, gente, então assim, fica a dica, escuta a voz interior que você tem dentro de você. Minha sorte também é que eu tinha minha família sempre me apoiou e eles sempre brigavam por mim quando alguém falava alguma coisa. Então acho que o essencial é você ter apoio da família, se você não tiver, vai com você mesmo, eu tô aqui também pra te apoiar. E você siga a tua voz interior e trabalhe forte, trabalhe com muito afinco que você vai chegar. A conta fecha sempre no final. A minha fechou, a de vocês também vai fechar, tá? Então, um beijão pra vocês. E fica a dica também, se você quer ter um currículo de alto impacto na medicina, tem o meu curso aqui, Currículo 2.0, que modéstia à parte é muito bom. Quem tá na medicina vai entender o que eu tô falando, porque é um curso assim que você precisa ter um currículo de alto impacto durante a medicina para passar na residência médica. Então tá aqui esse curso que eu fiz ele na minha vida e acabei aplicando e transformando ele em um curso para você fazer, tá? E é só clicar aqui no site. Um beijão, não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá, gente? Pra vocês ficarem sabendo de mais histórias assim, tá? Um beijão e tchau!